Oi, pessoal, boa noite para vocês, tudo bem? Oi, Ana Clara Antunes, oi, Ana Clara Molelos, oi, Sara. Olha, já chegou aqui a Patrícia Lopes, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Oi, Diogo, oi, Carol, oi, Júnia, oi, Marcílio, oi, Anne, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui fervendo no nosso Festival da Voz. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí, tá bom? A gente tem uma semana inteira recheada de programação maravilhosa, né? Falamos sobre tudo e hoje o tema é mais do que especial, é sobre preparação vocal. E quem vai falar pra gente é a Patrícia Lopes, tá? Ela é ela é fonoaudióloga, né? Mestre em voz cantada, especialista em audiologia, ela é preparadora vocal e também é cantora. Gente, tudo isso aí já deu para vocês verem, né, que em uma pessoa só, vocês já podem imaginar o quão rica que vai ser essa live de hoje, né? Deixa eu acabar de dar boa noite aqui. Boa noite, Isadora, Maria Eduarda, Manu. Oi, Paloma. Oi, Kilza. Oi, Davi. Oi, Maestro Eric Lana, tá na área também. Oi, Gabriel. Oi, Giovanni. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Simões, sou preparadora vocal aqui do Coral Canarim de Itabirito e sou doutora em música pela Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente está fazendo essa semana aqui para conscientizar vocês do uso da nossa voz e de tudo que pode fazer a gente cantar muito melhor, né? Então, para falar hoje para a gente sobre preparação vocal, sobre o olhar da fonoaudiologia, né? Eu vou chamar a Patrícia aqui, Patrícia Lopes. Ela é uma super querida, gente. Assim, eu não conheço ela pessoalmente ainda, tá? Quero muito conhecer, uma pessoa que eu admiro demais porque eu acompanho já o trabalho dela com cantores, sobretudo com os cantores lá da Universidade Federal de Minas Gerais, os cantores líricos, e daqui a pouco ela vai falar para você sobre isso. E ela também foi orientadora da nossa querida fono Alice Braga. Então, gente, essa mulher é maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados com ela igual eu tô. Então, vou chamar aqui a nossa fonolog para vir falar com vocês. Oi, Olá, Pati! Tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo e com Bom, você? tudo jóia. Estava virada aqui para o outro lado da minha câmera. Não tem problema não. E Tudo aí? bem, Thaís? Tudo Que prazer. ótimo. Prazer é Muito todo. obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito feliz de poder participar com vocês aí hoje, falar um pouquinho de preparação vocal, um pouquinho do meu trabalho que eu amo. Obrigada, viu, pelo convite. A gente é que agradece por você estar aqui conosco, né? Dividir com a gente toda essa sabedoria aí para a gente poder crescer ainda mais. Ô, É Paty, isso conta aí. pra gente um pouquinho da sua história, como é que você foi parar na fonoaudiologia, né? Essa paixão aí pela voz. Conta pra gente. Ah, maravilha. Eu adoro contar isso. Então, Thaís, eu canto desde 4 anos de idade. Eu cantava na minha cidade, nas igrejas, nas cidades próximas, né? Como se fosse aqui BH, Itabirito, né? Lá na minha cidade, vim de Mutum, interior de Minas. Lá a gente não tinha tantos recursos musicais quando eu tinha 4 anos, porque agora eu já sou bem velhinha. Então, eu vivia cantando. Todo final de semana eu estava em alguma cidade da região cantando. Eu cantava em casamento, cantava em festas, cantava em igrejas. Era o principal ponto assim que a gente cantava e ministrava, né? Como se diz. E daí, a minha relação com voz e música desde a minha infância. Aos 18 anos eu vim para Belo Horizonte para fazer faculdade de música. E aos 19 anos eu comecei a ter uma alteração na voz. Eu comecei cantando num coral.
da faculdade e eles me classificaram como primeiro soprano, como uma soprano. E apesar de eu ter uma extensão muito grande, né, na adolescência eu já percebia que eu tinha um pouquinho de soprosidade na voz, mas lá na minha cidade não tinha otorrino, não tinha fono. Então, nem sabia o que é isso, não sabia nem falar esse nome. Otorrinolaringologia e fonoaudiologia, eu nunca tinha nem ouvido falar. E com isso tudo, eu acabei chegando até os 19 anos sem saber o que eu tinha. E quando foi no meu último ano da faculdade, Thaís, eu tive um problema de voz, eu tive um nódulo e uma fenda, e isso me abalou muito porque eu não sabia o que fazer. Era o ano da minha formatura, então não sabia como que eu ia fazer para cantar as músicas. Eu ia cantar ópera, eu ia cantar música popular brasileira e não tinha voz. Eu sofri muito, chorei muito, achei que eu nunca mais ia ter voz. Fiz tratamento com fono durante um ano. Na época, não tinha tantos especialistas em voz como se tem hoje, então a fono que eu tratei, ela não era especialista em voz, mas eu me encantei pelo trabalho da fonoaudiologia. Eu custava falar o nome, fono o quê? Aí eu perguntava, né? Nossa, que nome engraçado. E eu passava mal de rir, Thaís, mas eu ria muito nas terapias. Eu achava os exercícios muito esquisitos. Eu ria de tudo. Até hoje, sendo fono, eu fico rindo do povo fazendo exercício. Porque eu me lembro, né, de como, de como era a minha época de passeio, né, de paciente para fonoaudióloga. Isso tudo foi um processo muito difícil, né? Eu tive que me desdobrar para fazer uma excelente preparação vocal para que eu desse conta de fazer a minha formatura. A gente fala até hoje que os problemas emocionais eles correspondem por 90% da nossa voz e 10% são as alterações. Durante esse um ano, ficar sem voz mexeu muito comigo e eu não sabia mais o que eu ia fazer da minha vida. Eu achava que eu nunca mais ia cantar. Isso afetou o meu emocional e no final do semestre, faltando 2 meses para minha formatura, eu consegui estudar o repertório, não como eu gostaria, mas funcionou muito bem. Estudei o repertório e fiz o meu recital de formatura e fui super bem. E logo que eu terminei, apesar de ter chorado tanto, né? Chorei muito durante esse ano por não ter voz. Eu optei por fazer faculdade de fono. Então, eu entrei na Universidade da PUC. Eu nem cheguei a estudar muito, porque eu acabei de sair da faculdade de música e no outro semestre eu já estava na PUC. Foi Deus mesmo que me colocou lá dentro. E desde que eu entrei, as professoras perguntavam: qual é a área? Por que você entrou? Nananã. Eu falava: eu entrei por causa de voz. Aí o povo ria, né? Falava: ah, nada, você vai gostar de outras áreas, você vai se apaixonar pela fonoaudiologia. Mesmo me apaixonando por outras áreas, como eu amo audiologia, amo trabalhar com crianças também, a minha opção sempre foi voz, voz cantada. E não é fácil, porque estudar voz cantada, você sabe muito bem, como doutor em música, que é um negócio complicado, né? São muitos desafios, a gente tem que abrir mão de algumas coisas aí para a gente alcançar outras e ter o autoconhecimento da nossa voz, que eu acho que é o principal, né? Então, essa foi a minha história. Eu optei hoje por cuidar das pessoas. Eu dei muita aula de canto na minha adolescência. Inclusive, no período de adolescência, o Thaís, na minha cidade não tinha professora de canto, eu morava literalmente na roça mesmo. Sim. Então, eu buscava uma professora, ela ia de ônibus até minha cidade, ela ia de Vitória até Mutum. Ela ficava na minha casa, a gente passava sexta, sábado e domingo fazendo aula de canto a cada 15 dias. Nossa. Então, hoje, a facilidade que a gente tem de fazer uma aula de canto, até mesmo online. Na minha época, eu não tinha nem telefone na minha casa, nem televisão eu tinha, para falar a verdade. Nossa. Então, hoje, nós temos a nossa comunicação muito mais assertiva, né? A gente tem essas possibilidades de cantar, de ter uma aula online, de ter uma aula presencial, de fonoaudiólogo, que hoje eu já sei até falar o nome, né? Então seria isso, assim, um pouquinho da minha história. Eu gosto muito, muito do que eu faço, mesmo tendo estudado audiologia também, que é a minha outra paixão. Voz, com certeza, sempre mexeu comigo.
E eu amo cuidar das pessoas, valorizar o outro. E quando chega alguém, eu gosto de escutar a história, porque a nossa voz ela conta histórias. E entender um pouco o porquê, né, daquela alteração vocal, que nem sempre vai ser só um problema aqui na voz, pode ser um problema no corpo, pode ser um problema na mente, e que a gente precisa tirar, né, esses gatilhos emocionais e auxiliar as pessoas no desenvolvimento pessoal também, Thaís. Ai, Paty, que história linda e que pensamento Obrigada. mais fofo, né, gente? Vocês já viram aí o que eu falei no início da Paty, vocês estão começando a entender, assim, né? Então, Obrigada, obrigada por ter compartilhado com a gente essa história. com certeza. E, ó, A já gente tem tem até a Polly aqui, ó. tem. Poliana canta muito, foi minha paciente, A Polly, maravilhosa. a Polly, a gente tem uma escola de música de bebê juntos. E ela foi Ai, que canarinha delícia. também. Nossa E canarinha ela para é uma sempre. verdadeira canarinha, porque ela canta igual um passarinho. Eu Exatamente. amo. Bom, tem um fã-clube aqui para você, viu? Já, ó. Ah, Ah lá, obrigada. tem a Anne falando que a história é linda, o Davi, a Ai, Núbia. obrigada. Ó, a galera apaixonada aqui já com. Ah, eu tenho certeza que vocês também têm muitas histórias para contar. Quero escutar todas. Vamos marcar um dia aí para para Viu? falar. Né, Poliana? Poliana tem muitas histórias comigo aí. Tem. Eu conheço algumas. Ô, Ah, muito Paty, bom. aqui, o que que, Sim. na sua opinião, é essa preparação vocal de um cantor sobre esse ponto de vista da fonoaudiologia? Tá. Então, nós temos várias formas de pensar em preparação vocal, tá? Na fonoaudiologia. A gente tem uma preparação vocal quando a pessoa ela tem uma lesão nas pregas vocais, um nódulo, uma fenda, um pólipo, enfim, e a pessoa ainda é cantor e está sem voz e precisa cantar naquele dia. Vai fazer um show, vai cantar no coral, vai fazer uma apresentação na igreja, e aí a gente vai fazer uma reabilitação de funcionalidade desses músculos. Então, relaxamento, alongamento, usar equipamentos como massageadores, para poder trazer a voz dessa pessoa de volta para ela fazer uma apresentação. Um outro tipo de preparação vocal é estético, né? Que também o professor de canto, que é o mais apto até a fazê-lo, que são o professor trabalha mais com a questão dos ornamentos, né? Do vibrato. Não sei se todos compreendem os termos, depois a Thaís explica aí para vocês, dos melismas, essa parte técnica cantada é com o professor. Mas esse trabalho estético que a fono faz é do paciente que não tem uma lesão e que precisa de ganhar mais volume, mais potência, ter um condicionamento físico bom também, que o ajude no palco, cantar, dançar e assoviar tudo junto. Então a fono trabalha nessas questões de forma geral, sabe, Thaís? E principalmente no coro, né, que é o canarinhos aí que a gente está falando, né, para vocês, essa preparação vocal, ela pode ser também individual ou em grupo. O que seria essa preparação vocal individual? Quando a pessoa ela chega no consultório fonoaudiológico, a primeira coisa que a gente pede que a pessoa faça é um exame com o otorrino. Vocês até conversaram com o doutor Leandro aí ontem, né? Foi O doutor Leandro é meu maravilhoso, parceiro. inclusive. Foi Ah, então, ó, ótima a live coração pro dele. doutor Leandro. Doutor Leandro é meu parceiro, ele trabalha comigo lá na clínica. A gente tem desenvolvido um trabalho muito bacana com cantores. Ele é muito estudioso. Então, isso agrega muito valor e conhecimento, né, para a gente trabalhar em equipe. Então, o que a Sim, gente faz? Quando é esse trabalho individual, no consultório, a primeira coisa que eu peço é uma avaliação otorrinolaringológica. Por quê? As pessoas pensam que é só chegar e fazer um exercício, pegar um canudinho, assoprar, fazer um exercício com a mão na boca, fazer o frrr, fazer o brrr, e já tá de bom tamanho. Mas não, a primeira coisa que a gente precisa fazer, Thaís, é saber como estão as nossas pregas vocais, tá? Esse é o primeiro momento de encontro, seja ele até mesmo com o professor de canto, viu? Se tiver mais professores de canto, encaminhe seus alunos para um exame.
Depois desse exame, a gente vai para a fono e vamos fazer uma avaliação. Então, o que é essa avaliação, tá? Avalio a respiração, a postura, a forma com que você se expressa, como que você está usando a sua voz. Aí eu vou querer saber dados. Você grita, você fala alto. Como que é o seu dia a dia? Quantas horas por semana você ensaia? Que tipo de música que você canta? Então a preparação vocal gira em torno disso também. Que tipo de música que eu canto? Quanto tempo que eu estou cantando essa música? Eu canto Sim. sozinha, eu canto em coral, eu canto com banda, eu canto ópera, né? Os diversos estilos de música. Então a fonoaudiologia faz essa primeira consulta, rastreia, faz uma anamnese completa, né? A palavra seria essa, para entender o que que esse cantor ele precisa, tá? E além de fazer essa anamnese, a gente ainda orienta essas pessoas dos cuidados com a voz, o que que é bom, o que que é ruim, tira dúvidas. Assistimos o exame junto, às vezes o doutor Leandro está lá na clínica, ele senta junto comigo e o paciente, a gente destrincha ali esse exame. Se tiver alguma lesão, patologia, a consulta gira em torno daquilo ali. Isso tudo eu faço, e é muita coisa, tá? Às vezes demoram 3 sessões para a gente poder trabalhar, começar a pensar numa preparação vocal. Por quê? Como eu disse, tem a preparação vocal que ela é individual e pode ser em grupo. Essa preparação vocal individual eu, Patrícia, talvez eu leve 10 minutos para aquecer minha voz para cantar. E você talvez leve 7 minutos, 8 minutos, não sei. Como que é, se é possível fazer qualquer tipo de exercício por ter ou não uma lesão. E depois a gente tá me ouvindo, Thaís? O vídeo parou aqui, desculpa, Paty. Você tá me ouvindo agora? Antes... Alô? Oi, tô te ouvindo. Ah, Tô então te tá bem. ouvindo. Aonde que você me ouviu que parou o vídeo? Você estava falando sobre a questão de fazer uma preparação vocal individual e coletiva. Parei bem no Tá. início de quando, Aí quando eu, você eu iria. fui falando, eu fui falando. Então tá, vou voltar lá. Então, as duas formas. Você pode fazer uma preparação vocal individual e uma preparação vocal coletiva. Vocês escutaram da parte dos exames ou Sim, foi depois? sim, Tá. foi bem. Então, depois que a gente faz toda aquela gama de exames que eu te falei, até o doutor Leandro entrou aí, viu? A gente faz a avaliação com o otorrino e eu falei todos os tópicos da avaliação vocal que eu utilizo hoje no meu consultório. Aí eu preciso entender como que você, Thaís, funciona, como que a Maria funciona. Sim. Talvez, Thaís, eu gaste 15 minutos para fazer um aquecimento na minha voz e talvez você gaste 7 minutos ou então 30 minutos. Então depende de como que é a voz individual de cada um. O que que você canta, onde você canta, o estilo de música, né? Qual que é o tempo do seu ensaio vocal? Se você ensaia com banda, se você ensaia com playback. Tudo isso Sim. depende de uma série de fatores para a gente começar a pensar na preparação vocal. E o mais importante disso, que a preparação vocal ela não está localizada só aqui na garganta da gente, não, tá? Só nas pregas vocais. Ela precisa de uma consciência corporal muito grande, de um desenvolvimento social, pessoal e individual, tá? Porque é como que o outro me vê, como eu me vejo, como muitas outras pessoas vão conseguir me enxergar quando eu estiver num palco apresentando. Então, a preparação vocal individual é para o paciente saber e para a fono entender o que, que você quer, como você quer e o que, que nós vamos fazer. Então, hoje, eu, Patrícia, no meu consultório, não sei como que as outras fonos procedem, mas eu busco, depois do exame e dessa avaliação, entender qual é o tempo que esse paciente meu gasta para fazer o treino. A Poliana, se estiver ainda assistindo, ela sabe muito bem disso, porque
a preparação vocal dela gira em torno disso. Eu monto uma tabela e a gente vai fazendo os treinos e observando como que ela está se sentindo. Uhum. Então, vou te dar um exemplo de treino individual de um cantor de ópera, por exemplo. Eu mando uma tabela e esse cantor coloca para mim qual é a música que ele vai cantar, coloca a partitura, coloca da nota mais grave até a nota mais aguda que ele vai cantar. E a partir daí, depois que eu conheço esse paciente, que eu já atendi, que eu tenho um autoconhecimento dessa voz, eu começo a montar exercícios que aquecem rápido, que deixam a voz grave, que deixam a voz aguda, de acordo com a necessidade dele, que ele quer. Então, o treinamento individual é para isso, para você ter um bom condicionamento vocal, ter possibilidades de cantar da forma que você deseja cantar. Esse é um treino individual. Eu tô falando muito, né? Eu falo pra É caramba, viu, para Thaís? falar à vontade, que hoje a gente está aqui para te ouvir, para Tem aprender até a mais. Milane aí, ama essa Milane que entrou aí, ó. Milane fome, Oi, essa amiga. Milane. E aí, o que acontece, Thaís? O treinamento coletivo, ele é muito importante. Eu sempre falo com os meus pacientes que cantam em coral. Outro dia eu até fiz uma live com o professor Arnon, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre o coral. É super importante, mesmo que você faça o treinamento da fonoaudiologia, que você não deixe de fazer os treinos que o seu professor de canto pede, ou que você canta no coral. Por quê? O coral, quando a gente tem o regente ali dando as coordenadas, é porque ele quer alinhar aquelas vozes. Então, hoje, se eu, Patrícia, preparo uma pessoa do coral para cantar e ela tem já um treinamento vocal adequado, um bom condicionamento e uma resistência vocal sensacional, o que que ela vai fazer se ela ficar treinando fonoaudiologia? Ela vai furar o coro, sabe? Já ouviu falar esse termo, Thaís? Quando Já você está escutando, parece demais. que tem alguém, um soprano, né? Eles ainda sempre atribuem aos sopranos, está furando o coro, está cantando mais forte, Isso. tá? Então, acontece isso quando você faz o individual e não treina o coletivo. Então, precisa, você que é doutor em música, pode me dizer se eu estiver falando errado, mas é esse equilíbrio, né, Exatamente. dentro de um coral, harmonicamente falando também, é Isso. super, é Eu, super importante. eu costumo falar, né, que esse momento inicial, ele dos ensaios, né, que é onde a gente faz os Uhum, exercícios vocais e tudo, ele é também um momento de preparação, mas é um momento da gente, primeiro, de manter a saúde sim, vocal de todo mundo bem, né? Porque a gente vai aquecer ali. Depois de colocar todo mundo no. Claro que sem perder a característica individual da voz de cada um, porque a gente uhum, estuda muito, é para isso mesmo, é para fazer um som homogêneo, mas sem perder as características individuais de cada um, porque a gente tem vozes que são, né? A voz de cada um é única, é preciosa ali, é sim, ela é que vai nossa fazer o identidade, né? colorido, exatamente, o Sim, colorido, né, de tudo. E eu penso muito na preparação vocal, quando eu vou montar também esses, né, esses treinos, assim, né, que eu gosto de falar, são os planejamentos, né? Eu também penso planejamento. muito igual o que você falou, assim, a gente também faz uma, uma anamnese de cada um, do individual, e vai Sim, buscando do individual para o coletivo. Então a gente faz essa ficha, assim, destrincha de cada um, ouve cada um, com tudo isso que você falou. Esse ano a gente ainda teve uma parceria muito legal da Alice, né, que entrou como fono voluntária. A sim. gente fez uma análise Uma acústica fofa. da voz de cada um dos Alice cantores. é minha pupila. É. Amo. E, e a partir disso, a gente, eu particularmente, né, para montar as aulas de técnica vocal e mesmo os aquecimentos do coro, os exercícios iniciais ali que a gente faz, pensando desse individual para o coletivo, né? Como que a gente Uhum. pode fazer exercícios que vão ser bons para todos e que ao mesmo tempo deixe essa homogeneidade, crie esse equilíbrio também entre os naipes, né? Não é um trabalho fácil, é um Não, trabalho eu acho isso muito muito. difícil, muito difícil. Por isso que eu acho que eu nunca trabalhei. Quando eu era professora de canto, eu nunca quis trabalhar com coral, porque eu achava isso loucura.
É, só Porque se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para pensar, né, como eu sempre falo, não existe aquela receitinha de bolo. Então, sim, o exercício que serve para você, igual eu falei, por exemplo, a vibração de lábio, ou de língua, e fazer um talvez vai funcionar muito para mim e não vai funcionar para você. E até mesmo no exatamente. coral, isso pode acontecer. Pode sim ter aqueles alunos e aquelas pessoas do coral que estão fazendo e tendo algum desgaste vocal. Eu acho importante uma palavra minha assim para todo mundo que está escutando. Vocês precisam ter, antes de pensar em preparar a sua voz, vocês precisam ter uma coisa, chama-se ó, autoconhecimento vocal. Vocês precisam conhecer a voz de vocês, tá? Exatamente. Quando a gente fala em conhecer, você precisa vivenciar a música, você precisa não ter medo de alcançar os agudos e nem os graves, porque a partir desse momento, quando você testa esses sons, você identifica se a sua voz está tendo alguma quebra, se a sua voz está rouca, se a sua voz está cansada, né? E falar isso para um regente é muito importante. Olha, fulano, hoje eu vou dublar um pouco porque minha voz está cansada, né? Eu falei muito, eu gritei, abusei um pouco da minha voz. Então, primeira coisa, autoconhecimento, Thaís. A segunda coisa, eu falo com meus pacientes, quem tiver aí sabe disso, para escrever na testa, que chama assim, olha, mudança de comportamento. Ninguém consegue fazer uma preparação vocal. Eu fico até ansiosa, que eu quero pegar e ver a cara das pessoas, não tem jeito de ver, né? Eu gosto de tocar nas pessoas o tempo todo para falar isso. Gente, escrevam assim, ó, mudança de comportamento. Porque quando a gente muda o nosso comportamento acerca daquilo que a gente pensa sobre a gente, com certeza a nossa voz ela dá um salto. O que é mudar esse comportamento, Thaís? Esses dias, né, na live até com os cantores do Madrigali, a gente estava falando sobre alimentação. Aí muitas pessoas falam assim: nossa, mas não dá. Eu chego em cima da hora para o ensaio para poder cantar e tem lá aquela coxinha. A coxinha sorri para mim, eu sorrio para ela, o meu dente, na hora que eu vi, já mordeu. A O coxinha, bolinho de o chocolate. bolinho de chocolate, então, é maravilhoso. É óbvio que isso vai acontecer, né? E principalmente em coral, que a gente sabe que todo mundo rala muito, trabalha, independente se é adolescente, adulto. Eu falo que Sim, adolescente estuda o dobro de um adulto, porque ir para a escola todo dia não é brincadeira. Então, tem o cansaço, tem os momentos que você vai abusar um pouquinho, tem. Mas se você já sabe que vai chegar no seu coral, que você vai encontrar aquele bolo de chocolate delicioso, que aquilo vai te causar um pigarro, você já está prejudicando a sua preparação vocal, porque preparação, a palavra já diz pré, antes de cantar. E sim, isso configura um abuso vocal. Então, mudar o comportamento, mudar a mentalidade, nos permite começar a entender o nosso conhecimento. Se você toma refri antes de cantar, leite, chicletes, já chega lá assim no coral. Poxa, ok, vai melhorar a articulação? Vai, mas você vai cantar 3 horas, 4 horas. Então, hoje, as pessoas que chegam para mim querendo um alto funcionamento dessa voz, viu, Thaís? Se você vier tratar comigo e falar, Patrícia, eu vou fazer uma ópera. Nossa, eu já te proíbo um tanto de coisa. Por quê? Isso diminui, Thaís, o seu desempenho vocal. sim. Então, vamos lembrar. Qual foi o primeiro que eu falei? Você falou de se autoconhecer, né? Da voz. Autoconhecimento. É. Na hora E que olha, você eu se queria acrescentar autoconhecer, que o acrescente. autoconhecer, ele não é só das características da sua voz, de que nota que tá, não. Não, Ele é a autoconsciência do corpo inteiro. Porque se do você corpo vê que você tem uma compressão abdominal, que, né, ou seja, né, um colapso aqui, né, essa parte fica dobradinha, né? Isso vai aham, atrapalhar a sua respiração. Então, assim, de você exatamente. conhecer também, de você saber os seus vícios corporais, os seus padrões, né? Assim, Sim, cantar com o joelho para trás, enfim, um mundo de coisas do pescoço para frente que a gente trabalha, assim, né? Durante a que eu particularmente trabalho também durante essa preparação vocal.
importantíssimo. Então, assim, pensar que a voz, ela não é a voz, ela é o corpo, a mente. Isso aí, Paty, adorei. Eu vou usar esse É, também. Deixa eu pegar um aqui também, que eu quero ficar fashion. Peraí. Deixa eu ver é, se... Aqui, ó. Deixa eu ver se tá bom. Esse eu pode não posso, ser? que eu sou muito sacaneada. Olha, vocês estão vendo duas Patrícias em uma. E eu vou lançar uns Tô coraçõezinhos voltando. pra você. Ah, obrigada. Live tem que ser divertida, que aí as Isso pessoas aí. gravam. E eu acho muito legal essa questão do autoconhecimento, que como voltando lá atrás eu falei, para você se autoconhecer, primeiro você precisa ter um exame, você precisa Sim. cantar, você precisa saber os seus agudos, os seus graves. Você não deve ter medo porque o outro fala que você tem medo daquilo que o outro vai pensar a respeito de você ou da sua voz. Então, tudo isso é muito importante. Isso tudo é antes da preparação vocal, né? E depois, então, a segunda coisa que eu falei, que a gente precisa escrever aqui, que é o que mesmo? Eu dou tipo aula, eu quero que as pessoas Ah, respondam. agora é vocês que vão escrever aqui embaixo. O que que é que a Escreve gente tem que aqui. colar na testa? Eu tinha até Primeira um coisa é aqui, ó. Deixa eu ver. autoconhecimento. Segunda coisa é o quê? Escreve aí para mim, gente. Deixa eu ver Eu se é queria esse estar aqui. vendo todos vocês. O que que a gente precisa ter como a segunda coisa depois do... Hã? Só que demais. Escreve aí, gente. Escreve aí, Paula. Sabe o que que é, Paty? É que tem um delay. Eles até escrevem na hora, só que chega um pouco depois, entendeu? Ó, doutor Leandro Ó, o chegou. doutor Mudança Leandro de foi o comportamento. aluno exemplar Ele é aqui, ó. maravilhoso. Então, é isso mesmo. Mudar o comportamento. Gente, é de verdade. Às vezes as coisas, existem coisas que são simples que a gente faz para preparar a nossa voz. Preparar a voz não é uma coisa assim, uau, né? Que loucura! É claro que tem umas pessoas que são meio desorientadas, igual a Poliana que está aqui assistindo a gente, que me convidou para fazer uma ópera com ela, faltando 3 dias para a ópera e ela perdendo a voz, né? Eu falei com ela, eu vou ficar louca aqui, Poliana, mas eu vou botar a sua voz. E o mais legal, gente, a Poliana tinha um autoconhecimento tão grande da voz dela, e já tinha tratado, né, comigo, já fazia terapia, que o músculo, nosso músculo, ele tem memória. Então, quando Sim. você estuda, quando você trabalha a sua musculatura, ele tem uma memória muscular. E ela foi tão capaz de dizer, sabe o que, pro pessoal da ópera? Eu não vou tomar nenhuma medicação porque a minha fono faz milagres. Aí pronto. E, gente, eu E, fiquei gente, apavorada. Eu falei, como que eu vou pausa fazer aí. para reabilitar essa voz? Pausa porque ela faz milagre mesmo, tá? Deixa eu dar um spoiler aqui. Vocês vão seguir depois o Ah, arroba dela aí, que é Fono Lopes. E uhum, depois vocês vão ouvir a história de uma mulher que ficou 3 foi anos legal. sem falar, indo e fazendo 1 milhão de coisas. Até 17 maçãs por dia ela tava comendo. Tô brincando, mas ela Foi fazia. legal, né? Mas ela comia mesmo. Tinha A ido. outra fono dela falou que era para comer maçã. Ela comeu Exatamente, muita né? Foi com a maçã. Paty não, tá? Que a Paty tá sabendo o que que ela Por tá favor, fazendo. gente. E aí, essa mulher com 18 sessões recuperou a Sim. voz, né? Nesse tratamento aí. Então, gente, vocês vão seguir a Fono Lopes aí, ó. Ela até escreveu um hehehe aí, porque ela é realmente sensacional, tá? Inclusive, Continua, Paty. Thaís, a Lismara vai contar esse caso numa live. Claro que não vai ser igual a gente fez no grupo VIP, né, com aquele tempo todo, mas a gente vai contar aqui um pouquinho da história dela, porque eu acho que eu hoje, gente, eu só trabalho com voz preparando pessoas porque um dia eu não tive a minha voz. Para quem já perdeu a voz, pode dizer aí, não existe nada pior nesse mundo que você não conseguir se comunicar, que você tentar falar para as pessoas e você não conseguir falar. Isso para mim foi desesperador. Então, quando eu conheci a Lismara, que é o caso que ela está contando, e que eu vi que ela não tinha voz, eu me desdobrei para fazer o melhor que eu podia por ela, porque eu já tinha vivenciado isso durante um ano. Então, é super importante isso. Antes, então, vamos retomar. A gente ter a primeira coisa eu acho importante vocês guardarem isso. Não te ouvi, Que é a Thaís. primeira
Coisa, galera, vamos lá. Auto, co, Tô. auto. Tá me Então, ouvindo agora? Não, deixa autoconhecimento, eu voltar segunda aqui. coisa, mudança de comportamento. Aí sim a gente vai começar a fazer um trabalho de preparação vocal. Seja ele individual, seja ele em grupo, não importa aonde, quando. Essa preparação vocal, Thaís, ela pode ser feita em qualquer lugar. Qual foi o lugar mais sinistro que você já preparou um cantor? Depende, parte. Não, deixa eu pensar. Eu acho que assim, Nossa, já teve tantas assim, tantos casos Cabuloso. que é cabuloso, não dá Ó, pra falar um assim, mas. eu já preparei um cantor muito Banheiro. engraçado. É banheiro, não, e o mais interessante é que as preparações vocais do povo no banheiro, o povo fazendo lá o seu xixi, e eu tendo que ver aquela situação e usando uma máscara ao mesmo tempo, né? Fazendo assim, fazendo um xixizinho dele lá. E assim, vamos rápido, Paty, que eu não tenho tempo, eu vou entrar agora que não sei o quê. Já Nossa, preparei uma pessoa num camarim muito pequeno, que eu não conseguia me virar. E eu não esqueço disso, que tinha um manequim com a roupa da pessoa que ia fazer a apresentação ao vivo numa TV. E o espaço estava muito pequeno. E eu sou muito desastrada, então eu encostei no manequim, gente, derrubei a roupa da cidadã. Mas pior não foi isso, viu, Thaís? Pior que tinha suco no copinho de nossa, plástico de uva, tá? Não era de qualquer coisa, não, era de uva. E na hora que o manequim caiu, o copinho bateu e ploft. meu A Deus. menina ia entrar em 15 minutos. Eu entrei em desespero. E esse dia eu tinha um blazer preto que eu estava atendendo. A sorte que ela era gordinha igual eu. Eu falei assim, filha, você vai usar um mesmo blazer, porque eu entornei, eu derrubei a sua roupa, né? Então a gente às vezes vai fazer uma preparação vocal em N locais, É, a N Núbia tá locais. até lembrando, ó, que o coral tem várias histórias. Banheiro, grama, cozinha. Ih, meu filho, isso aí nem Sim. queira saber. An- Por que eu tô contando, falando sobre isso? Porque tem gente que vira para mim e fala assim, na maior cara de pau: Nossa, não deu para fazer nenhum exercício de aquecimento. Eu olho assim para a cara da pessoa e falo: lascou. Não, você pode fazer tomando banho, você pode fazer exercício de relaxamento com os ombros para trás, com a cabeça. Você pode fazer uma vibração. Você está dentro do ônibus, O um ônibus, barulho a danado, Paula até aquele lembrou monte aqui, de ó. gente. Você pode fazer o exercício lá dentro. Então, assim, hoje quando a pessoa fala para mim que não fez, é desculpa para mim não vale a pena, porque não mudou o comportamento acerca disso. Antes de falar para vocês hoje, eu já aqueci a minha voz. Depois que eu terminar, eu vou desaquecer, porque eu tenho atendido muito online, eu estou dando curso, eu dou aulão. Então, ontem, o doutor Leandro está aqui, eu estava conversando com ele durante o dia e a minha voz estava assim, ó, bem basal, porque eu já estava super cansada. E essa preparação vocal também ela tem uma coisa importante, que depois da mudança do comportamento, a gente precisa ter boa alimentação para que você tenha uma noite de Sim. sono adequada para você descansar o seu corpo e descansar a sua voz. Então, eu quero saber se tem alguma pergunta, Thaís, que eu possa já ir Tem, respondendo sobre isso, tem uma porque pergunta, sim, falar de não preparação exatamente, vocal é muito amplo, né? não exatamente sobre isso, mas a Bruna Antunes, ela perguntou: Aham, o que que acontece quando o maxilar fica estalando? É, aham. e o que fazer? Qual exercício? Então, gente, isso é muito mais comum. Ela é cantora? Bruna, Eu você é não cantora? sei. Bruna, você é Escreve aí pra cantora? gente. Escreve pra gente se você é cantora, tá? O que acontece? Tem acontecido, assim, o que acontece, tem acontecido, foi ótimo, né? O que tem acontecido ultimamente, muitos cantores também têm chegado com essa queixa, né, de dor aqui. Primeira coisa, Bruna, a gente precisaria avaliar para entender se você tem um bruxismo, se você faz um apertamento dos dentes à Isso. noite, se você Ela é range, se você cantora. faz esse. É cantor.
Se você faz esse movimento, a gente tem, às vezes, o que a gente chama de disfunção da articulação temporomandibular, que é Uhum. essa, essa região aqui pertinho do ouvido. Então, primeiro a gente precisaria fazer uma avaliação para ver se você realmente tem essa disfunção. Tem gente que fala que sente uma areinha nessa região, tem gente que só sente o estalo, tem gente que sente uma dor. E tem muito a ver também com todos esses músculos mastigatórios. Então, se você sente dor nessa região e estala, o que que eu te sugiro? Evitar alimento muito duro, como castanha, biscoito, né, integral, que é mais duro, mais difícil de você mastigar, porque você vai fazer muito mais o movimento e ele vai ficar atritando ali e vai te gerar mais dor. É uma das coisas que você pode fazer. Observar de noite onde que está, que você, quando você estiver indo deitar, onde está posicionada a sua língua. Se ela está aqui no céu da boca, se ela está embaixo, se ela está retraída para dentro da boca e se ela estiver fora desse espaço aqui, ó, né, coladinho no céu da boca, que você coloque para organizar sua musculatura. Isso ajuda a organizar, ajuda a equilibrar os seus músculos, tá? E uma coisa importante que, Thaís, que às vezes não só essa pergunta dela é muito boa, porque Ela eu tô diz com que uma tem paciente, bruxismo. bruxismo. Eu tenho uma paciente que esse caso é muito interessante. Ela chegou para mim falando só assim, olha, eu sou cantora, falando bem baixinho, disse assim que a voz dela estava cansada e que ela estava sentindo muita dor, que a localização da dor dela era bem aqui, bem mesmo em cima da laringe e uma dor nos ombros. A dor dela era tamanha que eu não estava podendo tocar nos ombros dela e nem botar a mão na laringe. Aí eu fui trabalhando essa questão do autoconhecimento da voz dela, pedi para que ela mudasse os comportamentos, ela foi melhorando. E numa sessão eu resolvi apalpar a face, que ela falou que também estava sentindo um pouco de estalo. Quando eu apalpei, gente, essa menina ela gritava, ela estava sentindo muita dor na musculatura e ela tinha o chamado de trigger points, que são como se fossem uns carocinhos que ficam assim no rosto. Eu tenho até com um aqui, ó. O músculozinho fica meio amarradinho. E daí eu comecei a fazer essas massagens faciais no rosto dela, liberar um pouco da tensão que ela estava aqui. Acabou a sessão de massagem facial, ela já sentiu alívio até mesmo para falar. Então, cantores, isso faz parte da preparação vocal. Como eu falei, não é só a voz, é o corpo como um todo. E a questão da face, a gente trabalha muito, muito, muito quando a gente está fazendo uma preparação vocal. Eu posso dar um depoimento meu também, porque eu tenho esse clique, assim, já tratei, né? Inclusive já usei essas Uhum, plaquinhas todas aí, mas eu uhum, fui na raiz do problema, assim, né? Que eu fazia terapia bioenergética, que é uma terapia que olha para aham, o corpo inteiro, né? Inclusive eu trabalho com ela na minha tese de doutorado também. E eu vi que a minha disfunção, ela vinha pela uma projeção do pescoço, sabe? sim, é Então, outra questão. exatamente. As E quando posturas, eu né? comecei a trabalhar isso, esse alinhamento do pescoço, né, com o restante do corpo Uhum, inteiro, que hoje eu bato muito nos meus cantores para uhum. poder fazer, né, um alinhamento ideal, isso melhorou enormemente. Até assim, né, essas dores, essas coisas. E essas massagens que a gente vai fazer, né, as meditações, os relaxamentos, tudo, né? A parte Sim, com estilosa certeza. ali, eu aqui. Paty tá aí? Ai, É. ai. Mas é isso, brincadeiras à parte, só para a gente se divertir. É A isso. A Núbia tá prepara... pedindo pra gente falar sobre condicionamento e resistência. Adoro. Esse é um outro tema super amplo, né? Então, Nubia, é quase que uma sequência, né? Depois que você faz toda essa parte dessas melhorias e mudança do seu comportamento, a gente começa a trabalhar o condicionamento vocal. O que que é esse condicionamento?
Hoje Patrícia, trabalho com condicionamento após a pessoa, se ela tiver alguma lesão, após a eliminação dessa lesão, a gente começa a trabalhar isso. Porque isso envolve tudo para trás, principalmente as mudanças de comportamento na nossa voz. E daí esse condicionamento, o que que eu faço? Eu trabalho com o paciente pulando, tá, Thaís? Nesse nível, eu trabalho faixas de alongamento, peço ao paciente muitas vezes para que eles vão para academia para poder trabalhar a força do corpo. E esse condicionamento vocal, Núbia, vai depender muito daquilo que a pessoa deseja. Por exemplo, Patrícia, eu vou cantar uma ópera e são coisas que eles mais me falam, né? A minha voz está sem brilho, está sem potência, mesmo fazendo aula de canto, eu estou perdendo a minha Ou então potência e a minha começa bem e não resistência vocal. consegue terminar a ópera, né? Isso. Que é muito comum. Sabe uma coisa que é muito comum, assim, não conseguir sustentar as notas no final. Precisa de uma sustentação prolongada, então são partes, né, diferenciadas de um treinamento. A gente começa a fazer esse condicionamento físico, vocal, emocional também, e para chegar na resistência é com o tempo. Eu tenho uma Sim, cantora aí que ela está se preparando já há um ano para o recital dela, que vai ser no final do ano. E ela começou com lesão, ela teve alta, depois de 5 meses ela retornou para a terapia de novo com outra lesão. Por quê? Porque ela não mudou o comportamento dela. Hoje ela aprendeu. Depois que ela resolveu outra lesão, que era nódulo e uma fenda, ela sim aprendeu a mudar o comportamento. Nós fomos para o condicionamento. O que é esse condicionamento? Melhorar a respiração, melhorar a articulação, porque isso tudo a gente faz na terapia. Mas quando você fala condicionar, é colocar exatamente do jeito que você precisa para aquilo que você trabalha. É perfeito. diferente de eu ensinar uma respiração para a pessoa fazer um exercício, né? Eu posso ensinar uma respiração só abdominal para o meu paciente fazer exercício na fono. Mas se você é um cantor e precisa preparar sua voz, você precisa lá uma cantora de ópera, você vai precisar da costa diafragmática, abdominal também. Eu, Então, particularmente, acho que qualquer cantor, não só o de ópera, mas né? Mas para assim, ganhar ainda mais, né? como eu dei o exemplo da ópera, né? Sim, Então, esse condicionamento vai girar em torno de N fatores. Isso tudo de uma conversa que a gente tem, entender o que que a pessoa quer e o que ela precisa, né? Para ganhar esse condicionamento. Eu sempre falo que tem o condicionamento, o fortalecimento e, por último, a resistência. Então, eu sim, estou condicionar é aprender algo, é colocar uma condição para o meu corpo, para a minha voz, tá? Depois que eu faço isso, eu consigo sim fortalecer aquela musculatura. É igual quando você vai para a academia, se você fizer 20 repetições com o seu braço, pode sentir um certo conforto. Se você fizer 40, você já vai estar abusando um pouco do seu músculo. sim, Então, descobrir qual é a dose do seu condicionamento vocal, ele é importante. E por último, a gente vai ter a resistência, que é manter aquele condicionamento, aquele fortalecimento que você criou e criou na sua caminhadas, tanto fonoaudiológica quanto na preparação vocal do canto, tá? sim, Então seria basicamente isso. E eu acredito, Núbia, que esse condicionamento hoje funciona muito mais individual do que em grupo, tá? Na fonoaudiologia. No canto, quando você tem um regente, tem um maestro, ele já busca, não sei você, Thaís, mas né, se você puder dizer mais sobre isso, sim, fala. mas vocês já buscam esse condicionamento em equipe. Só que nem todo mundo vai ter a mesma porcentagem de melhorias. Por isso que é importante você trabalhar individualmente, conhecer as potencialidades que você tem na sua voz, trabalhar esse autoconhecimento, escrever aqui na testa que você precisa de mudar o comportamento. Uma coisa vai levando a outra, para depois você chegar no seu condicionamento vocal, fortalecer a sua voz e depois disso tudo você vai ter resistência para cantar o que você quiser. A Polly, ela passou por todas essas etapas.
Por isso que quando eu acompanhei ela na ópera, ela já tinha esse fortalecimento, ela já tinha esse autoconhecimento da voz, então foi muito mais fácil trabalhar com ela. E quando eu já tenho esse conhecimento do outro também, eu faço qualquer coisa em qualquer hora. Passou por mim uma vez, eu sabendo o que eu tenho que fazer, fechou. Essa mulher é fantástica. No coro, Paty, a gente faz assim, né? Eu costumo falar que o Canarinho de Itabirito, ele é um coro muito privilegiado, sabe? Aham, Porque tem o maestro, né? Mas cada um dos nossos coros tem o preparador vocal, né? uhum, E a gente tem muito esse cuidado mesmo. Esse programa que a gente faz, né? Que ele se repete, ele é um programa que vai dar o condicionamento para todo mundo chegar numa base técnica igual ao final de tantos meses. Então, assim, cada um tem o seu tempo, né? É claro que vai ter sim, gente que vai conseguir condicionar a musculatura com ali 2, 3 semanas e vai ter gente que vai chegar no final do terceiro, quarto mês. Então, por isso que a gente faz esses programas e acompanha sempre, né? A gente tem aulas de técnica vocal que os preparadores vocais dão, né? Coletivas, exatamente para também ir nivelando as turmas, né? Então, assim, eu falo sabe de que, uma, que o sabe de uma coisa, ideal, assim, Thaís? sim, Quando a pessoa fica 4 semanas sem acompanhamento vocal de um professor de canto ou de fono, já perdeu tudo a gente o que estava falando, trabalhou, né? a gente Até a Maria até Luísa falou com a gente na live. e a gente estava falando também isso, acho que ontem se eu não me engano, não sei se foi ontem com o doutor Leandro, se foi com a Uhum. Priscila, sobre essa questão do destreino, né? Quando é um O cantor destreinho. já de alta performance, né? Um cantor Sim, profissional, se ele ficar ali uma semana sem cantar, ele já perdeu tudo. Mas se for um coralista, por exemplo, dá 48 horas, é. Aí, 72. aí tem aquela pergunta, assim, aquela eu perguntando para eu mesma responder para vocês. Ah, Patrícia, mas você está falando aí a respeito do destreino. A pessoa fica 4 semanas, perdeu aquilo, mas você não falou assim que a pessoa tem a memória muscular? Então, olha que loucura. Por isso que eu gosto de pensar tudo sequenciado, né? Tem um raciocínio clínico também para isso. Se você tem autoconhecimento, se você escreveu a mudança de comportamento, mudou, ganhou condicionamento, trabalhou o seu fortalecimento e hoje você tem resistência, por mais que você fique muito tempo sem fazer uma atividade vocal, quando você precisa e você tem a pessoa que sabe, conhece a sua voz, ela vai te dar exercícios ideais para você restabelecer imediatamente a funcionalidade daquele músculo. Exato. Então, Nossa, o perfeito. condicionamento vocal ele é importante exatamente por isso, porque você vai entender como é que funciona a sua voz e o profissional que vai trabalhar com você sabe exatamente como ativar imediatamente aquela musculatura. Eu tenho paciente que eu ativo a musculatura deles com 2, 3 minutos, está preparado para cantar. Eu tenho aqueles que ficam 15, 18 minutos, é o maior tempo que eu tenho até hoje. Então, é basicamente isso. Você precisa ter todas essas etapas para você chegar bem e a sua memória muscular funcionar. Agora, se você começou agora, se você não tem um bom treino, se você não passou por todas essas etapas, né, até o fortalecimento vocal e a, a resistência vocal, com Uhum. certeza o seu destreino vai ser rápido. Então, por isso que é importante dar continuidade naquilo que você começa. Por isso que em tempos de Covid, que a gente está em, né, isolamento social, a gente não parou com as nossas aulas e nós não Não, vamos ótimo. parar, né? A gente está Porque aí tudo que fazendo um não é lembrado é acompanhamento esquecido. exatamente, né? E o repertório é a mesma coisa, né, Paty? Não Sim, adianta, ele cai em destreino da mesma forma. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas por que a gente repete tanto a mesma peça, né? Uma mesma área, uma mesma canção? Por causa disso, né? A musculatura reage de uma forma, ela precisa daquilo, né? exatamente. Exatamente. Essa questão de repertório é muito séria.
A preparação vocal, a gente não falou sobre isso, mas é tanta coisa se for falar de preparação vocal que a gente fica aqui umas 4 horas só. Não, inclusive daqui a 4 minutos vai dar É, 1 hora, mas se você puder, e a gente quer muito. Quem quer que a Paty volta, manda um coraçãozinho aqui embaixo, meu, pelo amor de Deus, volta, Paty. a gente volta. Então, essa questão do repertório é muito amplo de ser discutido, porque ela faz parte do pré-treino, né? Então você começa primeiro, depois de passar por todas essas etapas aí, né, do que eu falei, vocês quiserem escrever as etapas para vocês nunca mais esquecerem, vai ser importante. Para se estudar um repertório, você precisa entender a letra da música, falar e meditar sobre aquilo que você vai cantar, porque a sua expressividade no repertório ela é super importante. Então, dentro do autoconhecimento, eu colocaria um pacotinho ali, uma pastinha do Windows, né? Uma pastinha de repertório, que é autoconhecer aquilo que você vai cantar, onde você vai cantar, para quem você vai cantar. A música, ela tem a capacidade de emocionar, Sim. de trazer a memória, de reativar sentimentos. E a sua voz, ela pode fazer isso com a pessoa quando você tem um bom treino do repertório. Aí, o repertório ele está em todas as fases. Começa lá, né, nessa primeira etapa. Quando a gente está lá no condicionamento e no final, que é a resistência, né? Que tem 3 etapas desse lado aqui da minha mão, que é o condicionamento. Qual que é o outro? Já Escreve aí, esqueceram. gente. Condicionamento e o último, resistência. Tem que gravar. Quando a gente tem essas 3 etapas aqui, principalmente o condicionamento, a gente bota outra pastinha do repertório, sabe, Thaís? A gente coloca o treino daquelas partes que você não está conseguindo cantar. Então, seja lá uma apogiatura, seja lá uma nota aguda, e aí quando você está condicionada e ganhando o fortalecimento e depois a resistência, você começa a treinar ali. Aquele trechinho da música que você não está conseguindo cantar no repertório todo. Quando a gente chega no condicionamento, eu peço aos meus pacientes para pararem de cantar o repertório todo, porque até lá já tem que ter aprendido, Sim. né? E daí a gente começa a fazer um treinamento e selecionar exercícios que vão ativar esse músculo rapidamente para que ele possa conseguir fazer aquilo que a pessoa deseja. Tá quase acabando aí? Eu falo Nossa, muito. lindo demais. Falta 1 minutinho aqui. Mas aqui, ó, um monte de coraçõezinhos, tá? Um monte de pedidos para eu. Então, Paty, a gente vai voltar, tá Então bom? tá, Não tá desista de ótimo. nós. Que bom, espero que vocês Eu estejam vou gostando, porque eu encerrar. vou falando loucamente. Não, maravilhoso. Eu tô amando e as pessoas também. É o tanto de coraçãozinho aí subindo para você. E, Então ó, tá então eu vou ótimo. fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui pra gente não perder nada e Uhum. a gente volta. Tá, gente? Todo mundo, tá bom? Beijo, até agora. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Oi, gente. Estamos voltando aqui. Quem chegou agora, a gente tá num papo sensacional, assim, uma live riquíssima, maravilhosa, com a Fono Lopes. Já vou falar aqui o arroba, né? Que aí vocês vão Uhum. seguir ela. Inclusive, ela tá fazendo. A gente tá fazendo um festival, né? Mas ela tá fazendo um mês inteiro de lives incríveis. Eu tô maratonando as lives. O povo daqui uns dias não vai querer nem me ver mais nas redes sociais, né? Claro que vai, nossa, claro que vai. Ó, tem uma galera que assiste tantas lives que eu falei assim, gente, eu tô escrevendo quem são as pessoas que mais assistem. Ah, não, mas o doutor Falei, aquela Leandro vai pessoa que ganhar, eu já alcançar falei.
É, É, aquela pessoa que alcançar o maior número de lives assistidas no mês, eu vou dar um presente. ó, Tá sendo muito eu tô na legal. disputa. Tá na disputa. É uma oportunidade, né, que a gente tem de mostrar o nosso trabalho e tá sendo enriquecedor. Eu tenho aprendido muito, e inclusive, gente, só para falar para vocês, eu gosto de ver o dia, porque é tanta gente, né, Thaís? É. Que dia que é a sua? E É Paty? dia 21? 21? 28. 21? Ih, não sei. De Ai, menina, cabeça, não sei. Mas eu também vou estar lá, tá, gente? gente, Vocês vão lá nós pra vamos me mara- ver, por favor. nós vamos maratonar com a Thaís. Eu tô até procurando aqui que eu tenho tanta agenda de coisas aqui que eu precisava falar para vocês a data da Thaís. Dia 29, Isso Thaís. aí. Tá na minha agenda, mas agora não dava pra acessar. Ah, muito bom. Então, gente, o que que vocês gostariam de saber? E espero que vocês tenham gravado essa sequência que eu falei para vocês. Escrevam aí a sequência toda. Qual que é a primeira etapa que a gente precisa ter? Vou falar de novo para vocês escreverem, vou dar cola. Ó, aproveita, gente. Autoconhecimento da voz é a primeira etapa. A segunda, mudança de comportamento. Aí eu coloquei, tem até videozinho assim, olha, Coreografia. autoconhecimento, mudança de comportamento e as três etapas finais: condicionamento, Fortalecimento. fortalecimento e resistência. Gravaram? Então, ó, curtiu, Thaís? Demais, amei. O nosso coro, ele não é um coro estático. Ele Muito bom. o corpo está super presente nas performances todas, desde os Aham. pequenininhos até o estúdio de ópera. E a gente está assim, fervendo com esses movimentos. Vocês já podem aí incorporar nas coreografias de vocês, tá, gente? Então, vamos, para quem não estava aqui antes, ó, a coreografia Da da preparação. preparação vocal. 5 etapas. Assim, óbvio que tem mais, tá, gente? Eu tô falando das 5 básicas, das 5 etapas mais básicas para vocês. Então, qual que é a primeira, Thaís? Eu faço o movimento que você fala, tá bom? Tá bom. Autoconhecimento. Foi mal. Não deu conta. Mudança de Mudança de comportamento. comportamento. E as três, E as três, olha lá. Ah, o nosso maestro é condicionamento. maravilhoso. Olha lá, já escreveu pra gente. Condicionamento, Condicionamento, fortalecimento fortalecimento e e resistência. resistência. Aê, galera. Depois eu vou fazer um Tá? Então, funk pra 5 vocês, tá? Com dicas. isso, porque o funk vai Por grudando. favor. Eu costumo fazer isso, sabe, Paty, para os alunos. Quanto mais aguda a nota, mais para baixo é o apoio. Aí tem um monte de funk e eles vão gravando rapidinho. Você vai falar preparar, preparar, preparar. Para preparar a voz é preciso entender. Autoconhecimento. Essa foi para você. Eu também sou uma compositora. Mas vai, né, gente? A gente podia lançar esse desafio, hein? Dessas 5 notas, as pessoas que estão aqui montar as suas músicas, seja ela de funk, de MPB, daquilo que você Nossa, quiser, amei. e A- enviar para a gente poder postar das 5 etapas que eu falei aqui da preparação vocal. O que Isso que você aí. acha? Desafio da preparação, beleza? Usa a hashtag lá que a gente vai achar você. Ô, gente, a Paty é essa fofura aí, vocês estão vendo, né? Mas um poço de conhecimento. Maravilha. Eu me divirto muito fazendo live. Eu tô gostando tanto que eu abri até um canal no YouTube agora. Eu já fui lá fuxicá-la. Ó, para quem já é meu paciente que está me assistindo, sabe que eu tenho uma pitada de loucura junto com conhecimento. Então, eu penso que Patrícia, quando eu fui para fazer terapia de fonoaudiologia, gente, eu achei um saco, ó, desculpa a palavra feia, mas eu achei muito chato fazer terapia. E é essa a impressão que as pessoas têm quando elas vão fazer terapia. Então eu já sei, eu começo a brincar e procuro me divertir muito. Quem já foi meu paciente aqui sabe
que precisa ter uma dose de diversão, que precisa ter uma dose de alegria, porque o dia a dia de uma fonoterapia é maçante, é cansativo, e a gente, Thaís, tá ótimo. Eu tô E a gente divertindo precisa, aqui. tá? A gente precisa dessa alegria para alcançar também os objetivos, a gente precisa de motivação, a gente precisa de trabalhar a nossa qualidade, a nossa potencialidade como seres humanos que somos. Então, por isso que Sim. eu me divirto. Eu falo que eu gosto tanto do meu trabalho, que nem é trabalho, é uma pura diversão. O meu consultório é um parque de diversões. Eu vou compartilhar da mesma coisa com você, porque as minhas aulas também. Eu tô nesse mesmo barco, assim, com essa mesma sensação. Ô, Paty, então você falou essas 5 coisas. E dá Uhum. mais dica pra gente de como que a nossa preparação ela pode ser ainda mais eficiente. Além dessas 5 coisas. Consulte a Fono Lopes. Então, a gente pode ter. Eu até comecei a falar um pouquinho, né, dentro desses 3 pilares aqui, assim, do condicionamento, do fortalecimento e da resistência. Para a gente, dentro desses 3 tópicos aqui, Thaís, tem muita coisa legal. E uma delas é o trabalho respiratório. Sim. Eu tenho gente, Thaís, que me procura só para trabalhar respiração. Por mais que faça uma aula de canto, não é só respirar, é condicionar a respiração. Isso não é muito fácil. Sim. Então a gente usa, por exemplo, só vou dar os exemplos que tá uma bagunça que não vou conseguir arrancar dentro da caixa. Mas respiron para poder trabalhar a respiração, o shaker respiratório a gente usa na fonoaudiologia, trabalhar a conscientização do corpo para abertura das costelas. Junto disso, a gente falou aqui do condicionamento, né? Tem o fortalecimento que anda juntinho com ele. Então, a gente trabalha junto exercícios e manobras com a laringe de relaxamento Uhum. muscular e exercícios específicos para cada pessoa. Então, dentro desses 3 pilares, é um patamar de coisas que tudo vai depender daquilo que a pessoa precisa. Então, assim, agora a Ana Clara está escrevendo aqui que ela usa o Respiron. Tem várias formas de você usar o Respiron, Sim. né? Ele tem cargas, ele tem doses que você precisa fazer. Existe uma quantidade de vezes que você pode fazer. Isso Uhum. vai depender de cada um, Exatamente. Às vezes, tá? se você colocar a carga a mais, você vai estar prejudicando ao invés de. Fadigando a musculatura. Por isso que eu falo sempre, né? E a gente tenta privar de ficar falando de exercícios vocais em lives por isso, porque às vezes a gente dá uma dica, Thaís, a pessoa compra e sai fazendo, é igual o tubo Laxvox, né? Que é aquele. Vou arrancar aqui minhas folhas, aqui, peraí. Tirar Só um minutinho que os a livrinhos Estrela aqui de Vênus assim. está perguntando o que que é o shaker. O shaker é aquele aparelhinho Vou, que parece um cachimbo. Você tem aí, Paty, vou para mostrar? mostrar. Porque o meu tá no meio Tem. da bagunça lá. O meu também tá. Vou arrancar aqui pra vocês. Peraí. É porque eu atendi hoje e eu fui jogando tudo dentro da caixa aqui para higienizar, que eu higienizo até o que eu mesmo uso. Esse aqui, quem que foi que perguntou? Foi O a shaker é esse, Estrela de Vênus. Não sei quem é, como ela chama. o shaker é esse aparelhinho aqui. Então, por que isso é importante? Primeira coisa, não usem sem auxílio de um fonoaudiólogo. Talvez você nem precise usar. Esse é um trabalho, é um aparelhinho que trabalha a respiração, tá? Quando você sopra, o meu tá sem a bolinha que eu pus para higienizar, que é aqui dentro, ele vem uma bolinha de metal. Quando você sopra só, vai trabalhar mais a questão da limpeza dos seus pulmões, então secreção, pigarro, vai ajudar muito na eliminação. E quando a gente associa ele a outros exercícios, ele sim ajuda no fortalecimento, que são os 3 pilares aqui, e a resistência. E o que eu estava até falando sobre isso, que muitas pessoas veem o paciente usando, ou então compram kits, né, com esses materiais, mas não sabem para que usar, como usar, quando usar e se precisa usar. Por isso da importância dessa avaliação. A gente não, como cantores, a gente não sai comprando qualquer coisa para fazer os Sim. exercícios.
tá? Eu tenho muito paciente que chega para mim com a voz cansada e lesada, porque sai comprando aparelho, equipamento que nem precisa, principalmente esse bonito aqui, ó, que é o LaxVox, tá? As pessoas compram, hoje tem no Mercado Livre para vender indiscriminadamente, só que nem todo mundo vai precisar de usar isso daqui. Então, essa é a importância de você como cantor. Lembra que eu falei de autoconhecimento? Primeira coisa, se conheça a sua voz. Durante um tratamento, quando você estiver trabalhando esses três pilares, que é o condicionamento, o fortalecimento e a resistência, se você precisar, você vai usar, tá? Eu já tive casos de pessoas que não precisavam usar isso daqui e que estavam usando e ficaram muito ruim de voz, tá? Isso aí. Olha, o Ramon, ele tá Hum, perguntando, e quanto o sopro na voz? Tem algum exercício para melhorar isso? Ramon, tá, o Ramon, deixa eu só explicar. O Ramon, ele é um ah, dos que tá também em muda vocal, sabe? Então, de repente, ao invés de você uhum, falar sobre exercício, né? Você uhum. poderia explicar o que que muda nessa preparação vocal de cantores em muda vocal. Então, não tem tanta mudança assim que eu trabalhe por estar na muda vocal. Todo adolescente nesse período de mudanças na voz vai ter um pouquinho de soprosidade, vai ter essa quebra do grave pro agudo o tempo inteiro. Sabe, Ramon, eu encaixaria você, depois de você ter aprendido as duas etapas aqui, né, da mudança do comportamento, eu te encaixaria aqui nesse condicionamento vocal. Para quê? Para a gente fazer exercícios usando, por exemplo, aqueles palitinhos para poder alongar suas pregas vocais, dependendo do naipe que você estiver cantando no coral, estabelecer uma regularidade na frequência do som quando você cantar um som prolongado, fazer exercícios regulares com você, depois de ter feito um exame, ver se você, apesar da muda vocal, tem alguma alteração, porque Sim. gente, maravilhoso, né? Adolescente grita o tempo todo, fala alto. Então, primeira coisa, esse sopro seu na voz, ele vem de onde, né? Ele vem do tanto que você grita, ou ele vem. Não tô dizendo que você grita, não, viu, Ramon? Pode ser, tô falando de adolescentes em geral. Vem do quanto você fala alto, o quanto você fala muito, ou vem só da muda vocal? Tá? Então, é um processo, Ramon, que todo mundo vai passar por ele, tanto os meninos quanto as meninas. Os meninos têm um pouco mais de impacto, mas o segredo é não pare de fazer aula de canto por causa disso e tem que trabalhar o equilíbrio fonatório. Então, esse é um dos principais pilares aqui dentro do condicionamento, trabalhar esse equilíbrio para você conseguir alcançar as notas que você deseja, sejam elas graves ou agudas. Aí tudo isso passa assim, todo exercício que eu puder fazer que faça um fechamento e um alongamento da sua musculatura. Mas tem tantos aqui, Ramon. E eu até falei com a Thaís que a gente ia evitar de falar de exercícios para que vocês não saíssem por aí fazendo exercício e falar que a Fono Lopes passou, hein? É. No geral, eu A gosto Alice muito pode. de trabalhar é, com os exercícios do trato vocal semi-ocluído. Inclusive, eu fiz esse curso com você. Uhum, uhum. Gostou? Adorei. É É, divertido também, né? eu acho que dá muito resultado, assim. Mas olha, é Sim, uma questão de paciência. O resultado ele não vai é. vir para ontem. Ele vai vir quando já tiver tudo estabilizado e pode demorar, né? A gente Gente, tem que eu vou ter falar para vocês. esse autocontrole também É isso mesmo. da emoção, que a Paty já até falou sobre isso, né? De querer Uhum, cantar, assim, né? A gente sabe que é difícil nessa época, né? Querer cantar, querer saber. E o Ramon, por exemplo, é um aluno exemplar. Ele sabe o que ele tem que fazer, sabe? Mas às vezes a uhum. voz não responde do jeito que ele gostaria que a voz respondesse. Mas calma que Mas vai assim, chegar. isso é muito importante. E tudo isso, gente, é um processo e ele é longo. Eu até falo com os meus cantores que cantor nunca tem alta da fonoterapia. Não no sentido de que você vai fazer terapia todos os dias pelo resto da sua vida. Não. Igual a Polly está aqui escutando a Polly já foi um período que ela fez o tratamento, quando ela resolveu o que ela precisava, ela parou. Mas sempre que ela precisa de um suporte, ela busca a ajuda do fonoaudiólogo, seja aqui, seja com outra pessoa.
Então, é tudo um processo e nada é imediato. Tem gente que chega para mim e fala assim, ó, eu vou cantar no bar ali semana que vem, eu tô precisando de voz. Aí na hora que você vai ver o exame, tá com um nódulo enorme. Eu falo, não, é um processo, É. né? Eu não vou conseguir resolver o seu problema, eu vou poder ajudar você a ter uma melhoria na sua qualidade da sua voz. Mas o condicionamento ainda não. O condicionamento leva tempo, Por isso que é tá? tão importante o trabalho da preparação, a preparação, estar preparado para chegar onde você quer, né? É para tudo, assim, né? Para a vida, para a música, para pisar no palco, né? É para tudo. Se você for parar para pensar, uma pessoa que começa a fazer uma faculdade, seja ela qual for, olhe o nível de conhecimento da pessoa no primeiro período da faculdade. E olha, se você gravar um vídeo cantando no primeiro dia que você entrou no Canarinhos, e agora já tem 2 anos, supondo que você está no Canarinhos, você grava de novo o vídeo e você vai escutar a sua voz, escutar o quanto você evoluiu, você fica besta de ver. Exatamente. Então, tudo é um processo, tudo é uma preparação, tudo é uma questão de onde você quer chegar, quem eu sou hoje, onde eu quero chegar. Para eu chegar aqui foram muitos caminhos, tá? Não é fácil, não, mas a gente não pode desistir. Ó, a Núbia e a Estrela de Vênus pediram para você falar um pouquinho sobre a nebulização. Deixa eu pegar aqui meu nebulizador para mostrar para vocês. Então, estou com todos os aparatos aqui. Daqui uns dias eu vou dar um curso de exercícios vocais, eu saí trazendo o consultório inteiro para casa. Gente, nebulização. Isso aí a gente pode falar porque eu amo. E não faz mal. Paciente, não, paciente pisou no meu consultório e falou: Oi, tudo bem? Você tem um nebulizador? Tá? Eu amo nebulização. A nebulização, ela tem a indireta e a direta. Elas causam um efeito nas pregas vocais muito bom de para com que elas consigam se esfregar uma ali na outra, ter esse contato mais suave, tá? Por meio da nebulização. Tem gente que acha que a nebulização é você pegar uma vasilha com água, botar uma água fervendo aqui e ficar com a cara em cima. O que acontece com essa nebulização quente ou essa evaporação de um ar quente? Claro que existe, tá, gente? Porque a gente trabalha o quente e o frio da voz, mas essa não é uma técnica eficaz para resolver um problema imediato. Isso é quando você tem um processo inflamatório nas suas pregas vocais, pós-show, no outro dia que você cantou, umas 24 horas depois, você vai fazer uma técnica do quente assim para aliviar. E a nebulização você pode fazer em todo o tempo. Eu amo muito esse nebulizador da Omron. Ele é pequenininho, ele tá sensor aqui, mas ele tem um botãozinho de liga e desliga. E você pode fazer de várias formas. Com a máscara, eu não tô com a máscara dele, tá? Encaixada na face, vai hidratar toda a região do seu nariz. E eu amo ensinar isso para os cantores para que vocês façam pela boca. Então tem um outro bocalzinho, são diferentes, né, de acordo com o aparelho que você tem, de você sugar. Quando você suga a nebulização, ela entra mais e chega muito mais próximo das suas pregas vocais, vai te hidratar bem mais quando você vai fazer o canto. Patrícia, qual é o tempo que eu preciso fazer nebulização? Eu já vi muita gente dizendo assim, faz uns 5 minutinhos antes. Não, 5 minutinhos antes não vai resolver. Hoje um cantor ele precisa de, em média, de 30 a 40 minutos de nebulização, seja pelo nariz, seja pela boca. É óbvio que se você já fez nebulização 3 vezes no dia e você vai cantar de noite, talvez você não precise dessa dose grande. Então a gente precisa descobrir quanto tempo. Mas se você não faz nebulização de jeito nenhum e resolveu fazer 5 minutos antes de você cantar, a dose disso aqui é muito pouco para você. Tá? Então essa hidratação pela boca, ela é muito mais direta, então chega muito mais nas suas pregas vocais e eu super indico. Porém, nesse período de Covid, a gente vai evitar ficar utilizando por causa das micropartículas aí que podem vazar para o ar. Então, se você tiver contaminado, você pode contaminar mais pessoas. Então, se você tiver um profissional trabalhando com você, que já tem esse conhecimento da sua voz, ele vai poder te orientar melhor de como fazer isso.
E lembrando, Thaís, que muita gente pergunta também no meu consultório se serve aquele aparelho de umidificador para fazer nebulização, né? Eu já ouvi fonos, muito renomadas até falando que sim, que não tem problema fazer a nebulização com água, mas eu, Patrícia, na minha prática clínica, não utilizo dessa forma. Eu sigo também as recomendações que vêm até mesmo no aparelho com o uso do soro fisiológico e não só da água, mas aí vai de cada pessoa fazer o uso. Essa é a minha orientação enquanto fonoaudióloga. Eu não gosto de jeito nenhum que os meus pacientes usem outra coisa que não seja o nebulizador com soro, tá Perfeito. bom? E sem remédio. Falei muito. O remédio, por exemplo, o Berotec, né, que o pessoal usa muito, eles são broncodilatadores. Sim. Então, eles vão acabar dilatando muito os seus brônquios, o pulmão, só se for uma recomendação médica. Tem gente que coloca eucalipto aqui também. Eu já peguei um paciente que colocou 3 gotas de eucalipto para aliviar as narinas. Por favor, não façam isso, tá? Pode machucar tudo lá dentro, né? Vai queimar seu nariz todo. E Exatamente. eu vou rir muito. E, e a Anne, maldosa, hein? E a Anne, Eu vou Paty, rachar de rir, porque eu já falei aqui, né? Se você resolver fazer, eu é. passo mal de rir. Falo, Aí é aquele queimou. famoso bem feito que a gente fala quando é criança, né? Bem feito. Ó, Bem feito, eu te avisei. a Anne perguntou sobre o excesso da nebulização, se ela pode trazer algum malefício para a saúde vocal. Depende, o que que é esse excesso dessa nebulização? É ficar o dia inteiro nebulizando? Passado dos 40 minutos Tá? Não tem indicados, assim, talvez? tem as prescrições, tá, gente? Tem essas prescrições. Por isso que é importante, olha lá, o povo achando eucalipto fantástico. O Tem as cheirinho é, né? prescrições, por Mas isso que a gente tem que ter todas as etapas, né? Principalmente do autoconhecimento. Existem pessoas. Quem foi que perguntou? Foi a Ana Clara, que você a falou? Anne A Anne. Avelino. Ô, Anne, Uhum. tem pessoas que chegam para mim, que vão fazer a nebulização, assim que acaba a nebulização, por ser frio, fica extremamente rouco. Assim como eu uso, por exemplo, um vaporizador quente, tem pessoas que ficam extremamente roucas. Então, primeira coisa, quando você faz nebulização, como que é o comportamento da sua voz? Você se sente melhor? Pelo nariz, pela boca? Primeira coisa, tem que testar. Por isso que eu falo de dose e falo de acompanhamento vocal. Não tem necessidade nenhuma de você fazer isso mais do que 3 vezes por dia. Então, não adianta você comprar um nebulizador e ficar se entupindo de soro fisiológico. Ele não faz mal, mas você vai ficar super umidificada, tá? Então, eu não vou entender por que a pessoa quer fazer uma autodose de nebulização. Então, 40 minutos já é o necessário quando você vai usar uma única vez. Se você vai fazer isso 3 vezes por dia, você pode fracionar em 20 minutos, tá? Que vai com certeza te ajudar. Porque eu falo que 5 minutos antes de fazer, de você cantar, se você não tem costume de usar, nunca usou, ele não vai ser tão efetivo quanto ele poderia ser se você fizer o uso recorrente da nebulização. É, exatamente. Ó, a Paula também é preparadora vocal aqui no coro e ela tá pedindo se você Aí, ó. poderia falar um pouco sobre esses novos acessórios tecnológicos usados para trabalhar a voz e melhorar a performance. Seria talvez o eletroestimulador? Não sei o que É seriam esses isso, novos Paulo? acessórios. Seria isso, Paulo? É, esses acessórios a gente chama até de recursos, né? Eu até vou falar sobre isso no meu curso para fonos. São os recursos que a gente, não sei se é isso que ela está perguntando, se não for, ela me manda aqui. Queria. Esses recursos fonoaudiológicos, o que acontece? Primeira coisa, para a pessoa usar, a gente precisa ter uma certa indicação. Por isso que a anamnese ela é importante. Dados assim, por exemplo, Paula, como a pessoa tem algum problema cardíaco, por exemplo, ela não pode usar a eletroestimulação. Se ela está grávida, ela não pode usar. Se ela tem um stent no pulmão, não pode usar. Então, existe uma série de fatores de risco do qual a pessoa, se ela tiver alguma alteração, ela não deve usar. Eu amo usar eletro,
meus pacientes, mas quando eu vejo a necessidade, porque a Eletra ela faz uma massagem laríngea, ela ajuda no fortalecimento, no ganho de condicionamento vocal, né? São mais de 40 protocolos que a gente pode estar utilizando, mas precisa saber se aquele paciente precisa ou não, para que tipo de lesão que eu vou utilizar. O laser também é um outro recurso tecnológico que a gente tem usado muito na fonoaudiologia para poder tratar, né, e processos inflamatórios, assim como eu uso muito, até mais do que o laser, eu uso Massageador. não, ultrassom, tá? Que ele também é muito Peraí, Paty, porque travou um pouquinho o seu vídeo. Voltou. Voltou? Tá Oi. quase. Peraí, deixa eu só estabilizar de novo. Tá. Aí você fala aí um oi pra gente ver se estabilizou. Oi. Deu! Estabilizar. Então, tá. Então, eu estava falando sobre os recursos, né? Então, o laser, o ultrassom são recursos também tecnológicos que a gente usa. Só que eu vou falar assim para vocês o que eu, Patrícia, hoje trabalho. Eu uso muito também com os meus pacientes, porém, eu não abro mão dos exercícios convencionais. Então, eles ajudam, auxiliam no tratamento, mas os exercícios convencionais de fonoaudiologia sempre deram certo, né? Então, não adianta o paciente querer ir fazer uma terapia comigo hoje e achar que eu vou usar só laser, que eu vou usar só eletroestimulação. Isso, esses equipamentos tecnológicos, eles auxiliam no processo da recuperação, da melhora dos pacientes de alta performance, principalmente do pré-show, do pós-show, do condicionamento vocal e tudo mais, mas eles não sozinhos eles não têm uma eficácia tão grande quanto você fazer o seu treino e ter o seu autoconhecimento da funcionalidade da sua voz. Então, essa é a minha visão. Talvez outras fonos utilizem hoje só os recursos tecnológicos. Eu não utilizo só. Eu tenho uma base muito forte de exercícios. Eu amo exercícios vocais, eu me divirto muito. E esses recursos vieram com certeza para agregar a fonoaudiologia e tem outros recursos chegando, assim como, né, na época ter um massageador era muito chique, era um recurso chiquérrimo da fonoaudiologia. Hoje todo mundo tem acesso a um massageador. Inclusive eu peço aos meus pacientes para comprarem massageadores para trabalhar tensão na musculatura da laringe, nos ombros. Então isso vai de profissional para profissional como que faz o uso dessa tecnologia. Mas com certeza, Paula, faz muita diferença no uso do cantor de alta performance. A gente sabe que você cantar 4, 5, 10 horas num palco, cantar um show de carnaval não é fácil. Então, eles ajudam a recuperar muito mais fácil um músculo super treinado. Agora, aquele músculo que vai cantar a primeira vez no carnaval, que nunca treinou, que é a sua estreia, você precisa de dar outros tipos de doses nele aí para ele poder funcionar. Viu? Exatamente. E o Carlinhos, que é o nosso professor de violão aqui, também maestro do Pequeninos Canarinhos, perguntou sobre a utilização do Mindvox. Ah, do Mindvox. Vou mostrar aqui para o pessoal que talvez alguém não saiba o que é. Eu vou ter um consultório na minha casa. Mindvox. Gente, eu gosto muito. Eu tenho tudo que aparece por aí na fonoaudiologia. Eu vou estudar, vou correr atrás. E eu acho super importante. O Mindvox. Não é um Eu fone de comprei ouvido, até. tá, gente? Não é um fone de ouvido, tá? Eu tenho um que saiu, foi um dos primeiros quando saiu, que eu vi a propaganda, eu comprei. Esse aqui é novinho, eu nunca nem usei. Eu trouxe para cá só para falar sobre recursos num curso que eu vou dar. E ele traz um feedback auditivo muito bacana, tá? Para os cantores. Vou tirar, senão eu não escuto. Ele traz um feedback auditivo. Adorei, olha, fiquei ótimo, assim, Parece filtro, né? né? Parece. Ele traz um feedback auditivo muito bacana para cantores populares, tá?
o cantor erudito não dá conta de escutar, porque o retorno vocal é muito alto. Então, como o cantor erudito usa uma pressão subglótica, usa uma voz mais intensa para poder emitir as suas notas, não é muito interessante. Mas para o cantor popular, no seu treino do dia a dia, no treino, por exemplo, de solfejos, é muito legal. Eu peço os pacientes para comprarem também para poder fazer. E é um recurso que é barato e agora, nesse período, está super em conta comprar um Mindbox. Aproveitem. E ainda divide, eu acho, se eu não me engano, em algumas vezes. E são recursos para cantores, tá? Isso aqui não é uma propriedade da fonoaudiologia, assim como é o laser, a ultrassom, a eletroglotografia também, que eu gosto muito de usar. E vocês podem comprar para o uso do treino. E, E ô, Paty, uma engraçado pergunta. que tem Isso pessoas pode que ser usado trabalham até por crianças? afinação usando isso aqui. É. Oi? Isso pode ser usado O por que que é? crianças? Pode ser utilizado por crianças? 6, 7 anos? Ou não é indicado? Pode. Pode sim. Pode sim, tá? Pode ser usado na criança. Inclusive, eu tenho mais no consultório e peço aos pacientes para comprarem, que antigamente tinha um outro que vinha dos Estados Unidos, que eu nunca consegui comprar, ele sempre ficou preso na alfândega e nunca chegou até hoje, que eram os feedbacks auditivos, assim, para trabalhar a fala de crianças com troca. Então, criança que troca o R pelo L, o S, não produzem o som, para ter um feedback auditivo. Então, pode sim trabalhar aos 6, 7 anos de idade, é super legal. É até importante ver lá no Mindbox se eles têm alguns É menorzinhos, isso né, que eu ia para falar, que encaixar. anatomicamente esses convencionais, é, não sei se São mais conseguiria. difíceis. É, Ele tem os ajustes, né? Nesses botõezinhos aqui, ele tem um ajuste bem bacana, mas talvez já tenha exclusivo para criança, um pouco menor, né? Eu testei outro dia no Pedro, no meu filho, ele tem 1 ano, ele não gostou, não, ele quis me bater na hora. Porque escutar o próprio grito dele, né? Então, falou assim: escute a sua voz, meu filho, porque mamãe não tá aguentando, lógico. tá? É, Mas é um recurso muito legal. Eu amo Mindvox. ótimo. Olha, tá me perguntando aqui se o uso de pimenta tem contraindicação para voz. Pimenta? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Eu sempre falo com os meus pacientes sobre isso. Daqui uns dias o Dr. Nilo, que também é meu parceiro lá na clínica, ele vai fazer uma live comigo só sobre refluxo. Por que da pimenta, tá? A pimenta, ela acaba irritando um pouco a musculatura e a musculatura não, a mucosa gástrica. Então, se você vai cantar naquele dia que é especial, que você tem uma apresentação importante, você evitar de usar tanta pimenta quanto outros condimentos, por exemplo, numa salada, tem gente que põe a salada e monta aquele monte de coisa deliciosa em cima, né? Então, evitar isso vai ajudar você a não ter a presença do refluxo enquanto você canta, tá? Exatamente. Ah lá, a Poliana tem muito refluxo quando É, come, né? come pimenta. É, A pimenta é uma vilã, né? Ela tá dentro dos cuidados com a voz, mas não quer dizer que você não possa comer pimenta. Então, na sua refeição, se você tiver algum outro alimento que possa equilibrar, que eu sou da seguinte opinião, o Thaís, eu não proíbo meus pacientes de comerem o que eles gostam e tal, eu oriento, porque eu acho que essa questão de autoconhecimento é individual, sim, né? Então, as pessoas são orientadas a não fazerem o uso. Mas se querem usar, elas vão sofrer as consequências delas depois, né? exatamente. Então, se a pessoa ela já tem um refluxo, evitar a pimenta, evitar comidas muito condimentadas, principalmente no dia de cantar. E se ela não evita, pode acontecer sim de mais sofrimento, uma voz que não sai, uma voz cansada no final de uma apresentação. E daí é uma escolha, que aí cada um tem que fazer a sua. Exatamente. Escolham não comer coisas Priorizar, né, erradas, por Paty? favor. O que que é mais Priorizar. importante para você agora, né? No momento que você vai Exatamente. cantar. Se for a sua voz, né, ou o prazer de comer, aí você Come, vai ter que escolher. come depois. Eu falo, gente, quantas vezes eu ia cantar na igreja ou num bar ou em qualquer outro ambiente, casamento.
Nossa, eu morrendo de fome, na hora que acabava eu ia lá e enfiava a cara no hambúrguer. Isso qualquer cantor faz, gente. Não, não tem, né? Só que eu, depois que eu aprendi a cuidar da minha voz, nunca mais eu fiquei rouca e sem voz, assim, né? Com alterações. É, apesar de fazer um exame sempre, pelo menos a cada uns 3 ou 6 meses, para verificar, porque eu falo muito, né? Eu ensino muito exercício o dia inteiro para paciente, então sou passível de ter alteração na voz também. Mas eu procuro hoje, como cantora e fonoaudióloga, não fazer o uso incorreto desses alimentos quando eu vou cantar. E sinto muita diferença. Mas depois eu enfio o pé na jaca. Delícia! Ô, Paty, a gente já tá chegando aqui num horário um pouquinho avançado. Gente, Aham. então, assim, ó, último segundinho, se vocês quiserem saber alguma coisa ou mandar um recadinho pra Paty, escreve aqui embaixo, tá bom? E antes, né, disso tudo, eu quero te agradecer muito por ter aceito esse convite para vir aqui. E tem perguntas, ó. Ah, sim, a Polly tem, não com a pimenta, mas com leites. A Núbia, parabéns, Aham. gente. Live enriquecedora. Paty é humanizada. O Festival da Voz tá incrível. Obrigada. Parabéns pelo trabalho da Paty, do Canarinho. Super importante falar desses assuntos, realmente. Obrigada, Importantíssimo. gente. Paty, muito obrigada mesmo por você ter aceito esse convite, por ter doado esse tempo, né? Compartilhado com a gente Sim. essa essas informações, nossa, riquíssimas, adorei mesmo, de coração, foi um Ai, que super bom. prazer estar aqui falando com você. É uma honra. A honra foi minha. Espero que a Foi muito gente, legal. espero que tão logo a gente possa se conhecer pessoalmente. A gente Sim, aqui de por favor. Itabirito, a gente está de portas abertas para te receber. Pode Vai ser contar uma com a honra. gente Vou sim, também. viu, gente? Vou lá fazer uma Não. visita para vocês. Aí, ó, a Paula, que é a nossa preparadora vocal, também falou que privilégio ouvir a Paty, aprendemos demais nessa live, incrível, a Mulelos, falou lá, amei a Obrigada. live, Ana Luísa Bispo falou que foi incrível, Paty, obrigado por todo esse conhecimento, adorou você, tá esperando essa visita aqui no coral, coraçõezinhos, parabéns, Paty, Thaís, valeu. Adorei a live maravilhosa, os coraçõezinhos subindo aí pra você. Já deu pra ver Ah, que o povo obrigada. amou, né? Que Paty, bom, você tô tem super mais alguma feliz. coisa pra falar? Acho que agora é agradecer mesmo, hein? Porque você me perguntar se eu tenho alguma coisa para falar, a gente não vai encerrar essa live nunca, porque eu adoro falar. Mas assim, Não, aí Thaís, eu vou falar assim. Por mim eu também, a gosto gente ficava aqui mais muito. 6 anos, porque ainda mais falar sobre preparação vocal, sobre saúde vocal. Vamos lá. Preparação vocal é um tema muito amplo, assim, né? A gente tem tanta coisa para falar. Eu pensei nessas 5 etapas que eu espero que vocês lembrem, tá? E guardem aí com vocês, porque se algum dia vocês me procurarem, eu vou perguntar para vocês quais são as 5 etapas que eu defini para vocês aqui no A gente Canarinhos, hein? tem, Claro que tem a mais, gente tá, tem o gente? desafio, Paty. Eu não esqueci não, tá? Por favor, alimenta isso e manda me marcar que eu quero ver o que que vai sair dessas 5 etapas. Vai ser Beleza. show de bola. Mas assim, Thaís, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada. Eu amo poder falar do que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço. Quem me conhece sabe muito bem disso. Eu também espero em breve conhecer você. Você é um doce de pessoa online, tá? E assim que possível a gente vai estar se conhecendo aí, se abraçando também, né? Confraternizando Com nesses certeza. momentos tão importantes. Porque quando acabar e a gente retomar os nossos atendimentos, nós vamos fazer um super show com todas as pessoas que participaram das nossas lives. E esse show será presencial e provavelmente você estará lá cantando e estendo aí o convite para o Canarinhos cantar também nesse evento, Olha, viu? que Vai chique! ser da Vamos sim, hora se Deus demais. Quero quiser. todo mundo Vai lá, ser maravilhoso, né? tá? Vai Gente, ser top das galáxias. Vai ser muito bom. total. Então, ó, vocês já sabem, o Instagram dela tá aqui em cima, aqui, ó, @fonolopes, tá bom? Vocês podem seguir lá. Também eu vou esperar vocês dia 29, que eu vou estar lá para falar com a Paty. Então, vai ver essa dupla dinâmica aí mais uma vez em ação.
Tipo Power Rangers. Espero que vocês tenham se divertido, né? Aprendido e divertido. Exatamente. Olha, muito obrigada mesmo. Ô, gente, eu vou desativar o comentário rapidinho, só para bater uma foto aqui, tá? Então, quem tiver. Ah, meu Deus! Peraí. Peraí, vou. Com carinho ou sem carinho? Tô brincando. Com carinho divertido, hein? Eu Sobe os adoro. corações aí, gente. Sobe o coração pra Paty. Sorria, Paty. Vou tirar mais uma pra com. Aê! Valeu, gente. Ó, tá bom? Um super beijo pra você, uma ótima noite. Ó, chegou um recadinho do Obrigada. nosso maestro aqui, ó. Muito obrigada, Paty. Foi tudo fantástico. Você é Obrigada. maravilhosa. Aprendemos bastante com você. Um grande abraço e tudo de bom. Tá bom. Obrigada, gente. Valeu, gente. Um beijo, Obrigada, Paty. Thaís. Um Um beijo beijão. para vocês, Obrigada. gente. Até. Até mais. Ah, Tchau, tchau. gente, a Paty vai embora, mas vocês não vão não, tá? Porque a gente tem a nossa gincana, que eu não esqueci, e tem também um questionário que eu gostaria que vocês respondessem pra gente, que tá lá na bio, tá? Então, quem não sabe, vai lá no perfil do Coral aqui, volta lá no perfil do Coral e responde pra gente, que a gente tem perguntas para que o nosso próximo Festival da Voz, que a gente já tá pensando nele, seja ainda melhor, mais legal, tá bom? Ah, essa Fono Lopes é muito fofa lá, gente. Amei falar com você, eu também. Então vamos ver quem vai cantar comigo aqui ao vivo hoje. Ao vivo, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Eu vou falar a palavra e vocês têm que solicitar e participar dessa live para cantar a palavra, uma música que tem essa palavra, tá? Não vale derivações dela. Então vamos lá. A palavra é saudade. Quem vem cantar comigo? Solicita aí que eu quero ouvir a voz de vocês. Saudade, quem sabe? Ô, Núbia, para de puxar saco do Eric. Eric zero defeitos. Ó, o Anderson tá pedindo aqui, ele sabe, hein? Vamos ver. Já aceitei ele, deixa só ele conectar. Opa, recusou. Aqui tá vindo outra, hein? Ellen, vamos ver a Ellen aqui. A Ellen sabe uma música com saudade. Vamos botar essa voz pra fora, gente. Vamos fazer o mundo ouvir vocês. Tá, Olá, tá conectando aqui. Daqui a pouco ela aparece pra vocês. Oi, Ellen. oi, Tudo bem? tudo? Eu te ouço, mas não te vejo. Acho que ainda tá aí conectando. Quantos anos você tem? 31. Olha que legal. Você tá acompanhando a nossa live de hoje aí? Ou você já tá na semana inteira? Não, hoje, comecei Que hoje. legal. Que bom. Então canta pra gente aí uma música que tem a palavra saudade. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Uhul! Que vozeirão! Acho que ela caiu, hein? Pode voltar. Chama aqui de novo que eu vou te aceitar, porque essa voz é linda demais pra ficar escondida. Vamos lá. A galera falou que ó, tá com saudade nível hard, olha lá. Sextou com S de saudade, isso. Agora domingou com com S de saudade, tá brincando. Ó, ô Ana, vem cá cantar uma música com saudade também, que você colocou aquela música que o coral canta. Ana Bispo, cadê você? Ah, peraí. Ana Bispo, o mundo quer te ouvir. Já coloquei aí, só falta você aceitar. Gente, a live de hoje foi maravilhosa, né? Sensacional.
Mas eu vou falar que amanhã vai estar mais perfeito ainda, porque vai ser uma live aula e vocês não podem perder, tá? Às 10 horas da manhã. Vai ser super divertido. Ei, Ana, Ei, Thaís, gente, eu tô morrendo de vergonha. relaxa, meu amor. Ai, Tá tudo bem por aí? tá tudo bem aí? Como que Tudo tá a ótimo. quarentena? Uai, tamo firme e forte, cantando todo dia. Cantar pra caramba é isso aí, ó. Aprendendo cada vez mais. Ana, canta pra A gente. Nossa, é porque eu ia cantar a música que a gente canta no coral, né? Só Pode que aí cantar, eu ué. esqueci a letra. É, eu vou cantar a música que Saudade. a. Então, vamos lá. Vou começar da parte mesmo. Saudade, não sei bem de que. Tristeza, não sei bem por quê. Vontade, até sem querer de chorar. Oh. Olha a voz dessa menina, gente. Sobe os coraçõezinhos pra ela aí, ó. Põe aí embaixo. Maravilhosa, Ana. Você travou aqui pra mim. Você acredita nisso, gente? Os cantores começam a cantar aqui, a rede treme. Ô, Ana, eu acho que você pode pedir pra voltar aí que eu aceito você de novo. Maravilhosa, né, gente? E tem grupo de paródia aí, gente, também pra apresentar hoje. Aproveita que só tem mais hoje e amanhã, senão não vai ganhar os pontos da gincana não, hein? Ó, galera tá mandando coraçõezinhos pra você, Ana. Ana me representa também a galera toda aqui. Bom, vou para a segunda palavra, pode ser? O que é isso, Xexexu? Não sei o que é isso, não. Ah, Xuxexu. Beleza. Pode ir para a segunda palavra, então, para a gente terminar essa noite maravilhosa e estar aqui amanhã às 10 da manhã para ver e assistir e fazer uma aula live incrível com a Cris Nogueira e o Fuim, nosso Márcio Lima, foi maestro aqui do Coral Canarins por muito tempo. Essa família linda tem um projeto chamado Música para o Ser, tá bom? E amanhã eles vão estar com essa live aula que é o despertar, né, para a música. Então não dá para perder, gente, tá maravilhoso. O João tá dormindo, graças a Deus, né? Porque senão não tinha live, né? Só ele que ia cantar aqui nesse trem todo. Posso falar a segunda palavra? Vocês querem? Ou vocês já querem ir embora? Escreve aí para mim, para eu ver se eu vou falar ou se a gente vai embora. Carlos Pedrosa, vem cantar com a gente. Peraí, gente, eu perdi as palavras aqui. A palavra é... Fala aí. Tô brincando. A palavra é... vida. Vida. Quem é que vem cantar com a gente? Segunda palavra é vida. Você já teve em outras lives. Eu acho que você já sabe. Ô, Ana, a gente viu que sua live travou. Você perdeu os infinitos comentários aí pra sua voz maravilhosa, entendeu? A galera subiu corações até. Depois você volta no vídeo e vem. Ô, Carlinhos, vou chamar você pra cantar. Pode ser? A palavra, a palavra é vida. Acha aí uma música que tem vida. Aí, ó, tem fã-clube aqui pro Carlinhos vir cantar. Tem que trazer o violão também, tá, Carlinhos? Tô brincando. Bom, vamos ver se o Carlinhos vai aceitar a gente.
Tem que vir cantar, Helena. Não vale só colocar aí embaixo, não, tá? Tem torcida. Vem, Carlinhos. Aceita aí nosso convite, Carlinhos. Carlinhos tá boiando lá, gente. Vou chamar aqui a Helena, que falou que sabe a música lá. Vamos ver. Cadê a Helena aqui? Heleninha. Pede aí, Helena, pra participar. Ah, achei você. Ó, Carlinhos aceitou nada, Carlinhos. Vou chamar você de novo, peraí. Deixa a Helena aceitar aqui, que aí depois eu chamo você. Vocês já estão ligados que tá lá na bio do coral, tá bom? Na biografia, lá na página principal do Instagram, o formuláriozinho para vocês responderem, né? O questionário do que vocês acharam desse Festival da Voz e como que a gente pode melhorar ele pro próximo ano. Helena, você... Ó, a Helena recusou, Helena. Então vou chamar o Carlinhos de novo. Pera aí. Não, Carlinhos, não tô conseguindo chamar, não. Tô conseguindo chamar você mais, acredita? Eu acho que a live deve ter um... Chama aí, Carlinhos, fazendo favor. Senão vocês vão ter que ouvir a voz do Carlinhos amanhã, porque aqui já não tá dando mais pra chamar ninguém. Eu chamei gente demais hoje. Ó, um super beijo pra vocês, tá? Amanhã vocês ouvem a voz do Carlinhos. 10 horas da manhã, todo mundo aqui de volta, beleza? Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.